Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta e conversando hoje sobre os direitos e os deveres do trabalhador. Você que está aí nos acompanhando, trabalhador, trabalhadora desse nosso Brasil, não é? Aqui estamos conversando e, graças a Deus, tendo a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas aí do cotidiano, não é? Aqui com a presença do doutor Harrison Stênio do Nascimento, ele que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Não é? É a juventude e com um coração cheio de esperança, né? Pautado pela ética, pelos valores morais e que ajudam, não é, a construir essa sociedade muito mais justa, muito mais fraterna e a alegria, portanto, no programa dessa noite. Você acha que os direitos dos trabalhadores estão avançando ou recuando no atual mercado de trabalho? Vamos ver o que as pessoas responderam. Está tendo mais direitos, está tendo mais direitos atualmente, eu acho, na minha opinião. Acho que está regredindo, porque acho que o nosso presidente, a nossa presidente, os políticos não estão fazendo nada para melhorar a situação. Está avançando, porque existem vários projetos de lei em favor do empregado hoje em dia, que não existia antigamente. O direito dos trabalhadores avançando. Porque sempre o sindicato de classe batalha sobre isso, né? E sempre o trabalhador leva vantagem sobre o seu trabalho e as condições que o país vai oferecendo aos trabalhadores. Estão avançando. Sim, porque inclusive até os domésticos estão igualando aos urbanos. Então, até por esse ponto já é bem positivo, que já é um grande avanço. Estou avançando, sim. Porque hoje em dia tem bastante leis e até OJs que estão saindo pelos tribunais que estão dando mais direito aos trabalhadores. Antigamente não, antigamente nem a lei trabalhista era criada, tanto que ela é uma nova lei que há pouco tempo, perto da civil e da penal. E aí, Fremosa, o pessoal está dizendo, está avançando. Não, eu pessoalmente acho que, olhando com isenção, sem dúvida nós demos grandes passos, não é? E, inclusive, mesmo no caso do Brasil, nós temos uma legislação trabalhista de primeiro mundo. Agora, nem sempre essa legislação ela é colocada em execução. Por quê? Por falta de condições, seja por parte do chamado empregado ou do empregador também. Em outras palavras, é toda uma estrutura de produção, uma estrutura social que tem que ser retrabalhada para que de fato aí a gente chegue a um equilíbrio entre direitos e deveres. Deus confiou a administração de toda a criação ao ser humano. Isso pressupõe o trabalho, a dignidade do trabalho, nela mesmo, não é? A não ser que haja essas perversões, distorções que nós já vimos. E, nesse sentido, eu até iria mais longe. Talvez iríamos caminhar com mais audácia nesse campo, na medida em que nós investirmos mais na capacitação para o trabalho. Porque chega muita gente lá, traz o currículo, mas não sabe fazer nada. Não por culpa, quer dizer, não teve oportunidade. E assim mesmo falando de empregada doméstica, gente, é uma arte você saber administrar uma casa, como tratar os seus patrões, entre aspas, não é? Quer dizer, um segredo profissional, um pudor, depois em relação aos filhos, às crianças e assim por diante, realmente tem que ser preparada, a pessoa que vai trabalhar dentro de uma casa tem que ser preparada. E isso tudo não depende sempre da pessoa, mas depende de um contexto social onde não são oferecidas essas oportunidades de capacitação. Isso é uma questão de cidadania. Então, é o dever do Estado, vamos dizer assim, a propiciar a capacitação e aí automaticamente as relações vão ser outras. Pessoas menos grosseiras, mais educadas, tanto de um lado quanto do outro, não é? Respeito, você colocou muito bem, a dignidade da pessoa humana. Tudo isso eu acho que a gente tem que ter presente quando se fala de trabalho e direitos trabalhistas e deveres trabalhistas. Pois é. Agora, doutor, falando em termos mais limitados nesse sentido, porque mais do ponto de vista da prática, ainda dentro desse contexto do avanço e recuo, nós, em termos de leis trabalhistas, mas também ao mesmo tempo
dos deveres dos trabalhadores, a conscientização dos mesmos, como a gente via ali há pouco. As pessoas conhecem a CLT, estão muito atentas e assim por diante. Mas olhando para a lei de uma forma mais, se a gente pode dizer assim, um pouco mais fria, não é? Onde estamos e o que ainda precisamos avançar nesse sentido? Particularmente eu entendo que a sociedade brasileira tem amadurecido e tem evoluído bastante, Sim. em que pese alguns retrocessos e que ainda devemos avançar bem mais. Com relação à legislação, no Brasil, a Constituição Federal de 88 é realmente um divisor de águas. A partir da Constituição de 88, o ordenamento jurídico passa a ser visto de uma forma diferente. Tanto que, hoje, todo o ordenamento é inspirado, como eu havia dito, na dignidade da pessoa humana. E essa dignidade faz com que o trabalhador tenha voz, faz com que a empresa se preocupe com a questão, ou deva se preocupar com a questão da rigidez física e mental do trabalhador. E no amadurecimento da sociedade, a gente verifica essa questão, que hoje o trabalhador ele sabe mais ou menos que tem alguns direitos e busca a efetivação desses direitos. Isso é simples de constatar, basta ver o número de reclamações trabalhistas que nós tínhamos, por exemplo, há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, e o que nós temos hoje. Então, no aspecto da consciência, de fato, hoje a pessoa, o ser humano, o trabalhador, o brasileiro, está muito mais ligado do que há 10, 15, 20 anos atrás. Com certeza. Com relação à legislação, é verdade que avanços ainda devem ocorrer. Por exemplo? Por exemplo, assédio moral não está em legislação trabalhista. Na verdade, a nossa CLT é da década de 40. Onde não tínhamos telefone celular, não tínhamos internet, então todas essas novas relações complexas devem ser disciplinadas. Aliás, doutor, perdoe por interrompê-lo, já interrompendo, mas essa é uma questão, e você que está nos acompanhando, assim, muito interessante e também muito recorrente. Ainda há pouco estava lendo a notícia aqui da mulher que assediou lá o homem, ou o contrário, nos Estados Unidos, e por causa disso o sujeito foi demitido, foi inclusive preso e assim por diante. Quer dizer, o Frei Moser é teólogo, moralista, sabe, nós estamos vivendo, tem uma expressão naquele seu livro muito interessante, O Enigma da Esfinge, tratando sobre a questão da sexualidade. O senhor diz em determinado ponto que nós estamos hoje numa sociedade erótica e erotizante. Quer dizer, com o advento da internet, dos sites de relacionamentos, muito para além do antigo telefone, não é, das relações muito mais remotas, hoje, quer dizer, a interação hoje é muito maior. E também, por outro lado, a queda, família em crise, matrimônio, já se quer legitimar qualquer união, quer dizer, o encontro das pessoas hoje é muito mais frequente e aí as pessoas parecem que já não tem muito limite nesse aspecto, e aí por isso os assédios vão se multiplicando, doutor. É verdade. E a lei ainda não contempla. É verdade. Quando eu falei de avanço, eu falei de avanços com relação à conscientização e à busca pelos direitos. Mas é inegável que hoje nós temos alguns retrocessos, principalmente no campo da moral. No campo da moral. Agora ali, olhando como, digamos, diretor, né? Eu diria, o assédio moral, ele tanto pode existir por parte de quem detém, vamos dizer, o pretenso poder, e de quem não detém. Traduzindo, há pressões, às vezes, não é, que vêm de uma tal forma que o empregador, ele tem vontade de largar tudo. Ele diz que eu vou gozar da vida, por que eu vou trabalhar? Não é? Eu vou simplesmente, em outras palavras, é mão e contramão. Há muita pressão também nesse sentido, não é? De exigir cada vez mais, sem perceber, aí voltamos ao ponto, as condições reais. Agora, esse assédio, você tocou também no ponto de vista sexual, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, numa empresa, você como diretor, você tem que ter normas de comportamento.
um mínimo. Por exemplo, a maneira de vestir, pronto, já está aí, não é? Dependendo assim do tipo de vestimenta, você evidentemente vê uma afronta ao todo dos que estão trabalhando lá. Ou então mesmo o uso de internet, mesma coisa, você tem que pôr limites, não tem como, porque senão, meu filho, tem gente que fica o dia inteiro lá simplesmente olhando aquilo que lhe agrada, não é? Quer dizer, é o outro lado, não é para desmerecer a sua colocação, muito pelo contrário, mas é o outro lado. A mesma coisa em termos assim de aproveitamento, não é, do tempo, do trabalho, não é? Se você não tiver um certo mecanismo de controle, por exemplo, a questão do ponto, ela é fundamental, não só para os direitos do trabalhador, mas também para do empregador. Ou seja, a pessoa tem que bater o ponto, tem que estar lá. Bom, em suma, temos mão e contramão. Isso que eu acho fundamental. Nesse contexto, só aproveitando o gancho, existem os deveres dos trabalhadores. Isso, eu gostaria que falasse um pouquinho, porque eu sou suspeito, né? Mas você pode falar. Inclusive, dentre os deveres dos trabalhadores está a questão de que se eu recebo algo como ferramenta de trabalho, aquilo tem que ser usado para o trabalho. Por exemplo, se eu tenho um e-mail corporativo, ele é para ser utilizado em relação às questões laborais. Eu não posso estar utilizando esse e-mail para outros fins. Mesma coisa, telefone. Mesma coisa, telefone, produção, tudo isso. Tá certo. Olha, você está reparando aí que a coisa é um tanto complexa, mas ao mesmo tempo muitos caminhos vão se cruzando e a gente vai chegando aí a alguns denominadores comuns, não é? A partir dos desafios que vão surgir. Então eu quero aqui ao final do nosso programa pedir uma palavra ao Frei Antônio Moser no tocante aí aos direitos e deveres e ao doutor Harrison Stênio do Nascimento, juiz no Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, para que ele nos dirija, então, por favor, uma palavra final, especialmente a você que é trabalhador, trabalhadora, talvez vivendo alguma dificuldade, onde as pessoas podem, portanto, doutor, de forma mais comum, recorrer, mas, ao mesmo tempo, também, não é dar a elas uma palavra de incentivo, de esperança, é a nossa finalidade também. Com relação ao local onde recorrer, cabe esclarecer de logo uma questão. O trabalhador ele não precisa recorrer necessariamente a um advogado. É bom que o faça, mas se não fizer, ele tem o direito de ir, e o judiciário hoje tem uma estrutura de sorte que um servidor verificará a questão dele e formalizará a reclamação trabalhista. Tá? E onde, em que local? Em regra, no local da prestação de serviços. Ou seja, moro em São Paulo, por exemplo, e trabalho em Barueri, eu devo procurar o Fórum de Barueri para ajuizar a reclamação trabalhista e não o Fórum de São Paulo. Tá? E as considerações finais seriam no sentido de que a Justiça do Trabalho está aberta para resolver as questões e buscando cada vez mais efetivar os direitos, né? Sempre de forma imparcial, seja para o trabalhador, seja para o empregador, mas sim materializar o ordenamento jurídico. A pergunta, doutor, no final do programa, ela não cai assim muito bem, mas um grande reclame das pessoas é que a justiça é sempre morosa. Hoje está mais adiantada, inclusive com o advento da internet e assim por diante. Os casos se resolvem com um pouco mais de agilidade. Hoje está mais célere, é verdade. E nesse ponto, apesar de ser juiz do trabalho, não é por isso o meu comentário, o judiciário trabalhista é o mais célere, ou um dos mais céleres. Agora, o problema da morosidade, inegavelmente, passa pela questão do número de conflitos que nós temos. Pois é. Que, por exemplo, aqui em São Paulo é totalmente desproporcional ao número de juízes. Frei Moser, 1 minuto. Diga aí, por favor. Um minuto olhando do outro lado da mesa. Eu estou do outro lado da mesa, hein? Não, muito boas colocações, por favor. Eu acho que nós vivemos um momento histórico, assim, muito importante também para o mundo do trabalho, para repensar o todo, eu diria, os mecanismos de trabalho. Agora, eu daria como, digamos assim, aos nossos
telespectadores que têm uma profissão, que são empregados, no termo usual da palavra, né? Por favor, não recorram logo ao Ministério do Trabalho. Eles já têm tanto para fazer, os juízes estão sobrecarregados. Procure o diálogo antes de entrar com o processo. Às vezes são processos... Não, pelo amor de Deus. Às vezes são processos que são aberrantes. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu dentro, não é, do nosso contexto, que é exatamente isso. Alguém que uma vez por mês lá atendia um telefonema, não é, entrou com um processo que foi lesada, não é, na sua audição, porque atendia o telefone. O juiz olhou, etc. Por sorte, era um juiz muito bem colocado, e disse: então, isso aqui é ridículo. Disse para o advogado: nunca mais me apareço com uma ação dessa. Traduzindo, tem que também, eu diria, sopesar bem, não sobrecarregar a justiça, vamos ajudá-los, um fardo tão pesado, né? Ou seja, na medida do possível, resolver como em família. Como em família, assim também na empresa, tentar o diálogo. Para não virar também essa mania de qualquer coisinha. Aí você chegou onde eu queria chegar. Não é que há também um pouco de insistência, eu diria, qualquer coisinha, já vou recorrer ao Ministério. Tá bom, então você fica na rua, fica fora do emprego. Né? Tá certo. Portanto, aí, meu amigo, minha amiga, bom senso. Ponderação e bom senso. Não é ponderação e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, né? Então, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente se encontra na próxima sexta, se Deus quiser. Um ótimo final de semana a todos.